Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender a resolver equações de primeiro grau, mas um pouco mais do que isso, a gente vai entender o porquê que as soluções da equação do primeiro grau são dadas da maneira como a gente aprende e muitas vezes não entende. Hoje, a nossa missão é também tentar entender um pouco mais como é que funciona esse processo de resolver equações do primeiro grau. Fica aí com a gente que depois da vinheta tem mais. Vamos observar inicialmente o seguinte. Dá aqui uma equação clássica do primeiro grau. Digamos que eu tenha 3x mais 1 igual a 17 menos x. Tá bom? Aí eu vou querer resolver essa equação da maneira como nós deixa eu colocar só esse xzinho. Vou escrever esse xzinho um pouquinho melhor. Da maneira como a gente aprende tradicionalmente, a gente aprende que nós pegamos esse número 1, passamos para o outro lado da equação subtraindo, e pegamos esse x que está subtraindo, passamos do outro lado somando, né? Então o que a gente faz é, essa equação aqui é a mesma coisa de eu escrever 3x mais x, né? Passei esse x para cá somando, e esse 1 para cá eu passo para o outro lado subtraindo, igual a 17 menos 1. Daí o próximo passo eu somo 3x com x, o que resulta 4x, igual a 17, subtraindo 1 dá 16. Então aqui eu tenho que 4 vezes x é igual a 16. Esse 4 está multiplicando x, eu passo ele para o outro lado dividindo. Obtenho que x é 16 sobre 4. Obtendo, portanto, que x é igual a 4. Serve, né? Fiz aquele método clássico. Mas eis a grande questão. Por que é assim? Por que a maneira de eu resolver essa equação é de fato assim? Bom, vamos à resposta agora. O que acontece aqui na prática, meus caros, é o seguinte. Vamos reescrever a nossa equação. 3x mais 1. Vou dar um espaçozinho aqui. 17 menos x. Bom, primeira coisa que eu quero é desaparecer com esse 1 desse lado da equação. Então, se eu subtrair 1, somar o simétrico do 1, subtrair 1 aqui, se eu fizer 1 menos 1,
esse 1 desaparece, fica 0. Só que a equação deixa de ficar igual se eu subtrair só de um lado, então eu subtraio do outro também, obtendo, portanto, né, 3x 1 menos 1 é 0, então eu não coloco, igual a 17 menos 1 menos x. Então, observe aqui que aquele primeiro lance, peguei aqui, joguei para o outro lado, subtraindo, nada mais é do que você tá subtraindo ambos os lados a mesma quantidade para que a equação continue igual. Você está aplicando a operação inversa da soma, que é a subtração. Então eu quero que 1 desapareça daqui, então eu tenho que subtrair 1. Ok? Então a equação fica dessa maneira. Resolvendo aquela subtração ali, eu tenho 3x igual a 17 menos 1, 16, menos x. Agora observe que o que eu tenho é uma subtração aqui, certo? Envolvendo x, sendo que o que tem x aqui está do outro lado. Então, vamos reescrever a equação de novo. 3x igual a 16 menos x. Então, se eu quero que esse menos x suma daqui, eu tenho que somar x. Eu tenho que aplicar a operação inversa da subtração, que é a adição. Só que se eu estou somando aqui, se eu somar apenas esse lado aqui, isso aqui não é mais igual. Então eu tenho que somar do outro lado também. Eu tenho que fazer a operação ambos os lados para que a igualdade permaneça. Quando você faz isso, você obtém aqui desse lado 4x, do outro lado menos x mais x é 0, então fica isso aqui apenas igual a, você tem 4x igual a 16. 4x igual a 16. Bom, agora eu não tenho mais nem soma nem subtração, eu tenho um produto de 4 vezes x dando igual a 16. Mas eu não quero 4x, eu quero apenas 1x. Então o que acontece, reescrevendo essa última equação aqui, 4x igual a 16, o que acontece aqui eu tenho multiplicação, então a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e dividir esse 4x por 4. Ora, mas para que isso permaneça igual, se eu dividir só de um lado, a equação não fica igual. Então eu tenho que dividir do outro também. Quando eu faço essa divisão ambos os lados, o 4x sobre 4 fica x, igual a 16 sobre 4, e 16 sobre 4 é exatamente 4. Então, para você resolver equações, outras equações do primeiro grau, o princípio é exatamente o mesmo. O que você faz é aplicar as operações inversas a ambos os lados. E isso acaba se tornando aquilo que nós aprendemos desde o ensino básico, que é esse lance de passar para o outro lado somando, ou passar para o outro lado subtraindo, passar para o outro lado multiplicando, ou passar para o outro lado dividindo, tá bom? Então, eu encerro o recado por aqui. Deixa o like no vídeo, compartilha com mais pessoas o canal, tá bom? E pode escrever aí na sugestão, pode escrever aí nos comentários alguma sugestão de algum conteúdo de matemática que você queira saber, que você tenha dúvida, que a gente pode olhar, né, o que tiver de mais comentários e de repente trazer aqui
em formato de vídeo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.